Boa noite, meus alunos de Física do segundo ano. Vamos para estudar a matéria intensidade de corrente elétrica. Vamos lá. Intensidade de corrente elétrica. E a intensidade é igual a carga elétrica dividido pela variação do tempo. Aí está aqui discriminando. E a intensidade da corrente elétrica? A unidade de intensidade de corrente elétrica é um A maiúsculo. A unidade é amperes ou ampere. Esse Q maiúsculo é a carga elétrica. A unidade de carga elétrica é um C maiúsculo. É coulombs. Vocês que sabem. Delta T minúsculo é a variação do tempo. A variação do tempo é um S minúsculo, é em segundos. Então, pela própria unidade, eu identifico o que eu quero. O I é um A maiúsculo, a unidade, é a intensidade de corrente elétrica. O Q maiúsculo é um C maiúsculo, é a carga elétrica, como nós já vimos aqui. E o delta T é a variação de tempo, a unidade é um S. Então, pelas unidades, eu sei o que eu quero e o que eu vou achar. Tá? Sempre ele vai me dar dois dados e vai pedir um outro dado. Então vamos lá. Aqui, ó. O I é Q dividido pelo delta T. Então vamos fazer um esqueminha aqui do triângulo. Ó. Vou colocar um triângulo aqui. Vou botar o I aqui. Aqui em cima o Q. E aqui a variação de tempo. Intensidade de corrente é o I, o Q é a carga elétrica, o delta T é a variação de tempo. Então, se eu quero achar o I, como está aqui do lado, né? O I vai ser... o Q maiúsculo está em cima e o delta T está embaixo. Então, o I é a carga elétrica dividido pela variação do tempo, como está aqui. Se eu quero o Q... A carga elétrica é a intensidade de corrente vezes a variação do tempo. Parabéns, é só botar o dedinho aqui, ó, o I vezes delta T. É que nem o I aqui, o I está aqui, bota o dedinho aqui, fica o Q dividido pelo delta T, como está aqui embaixo. E agora, se eu quero achar a variação de tempo, repara bem, ó, o Q está em cima, o I está embaixo. Então, vai ser a carga elétrica dividido pela intensidade de corrente. Então, vamos lá. Vamos fazer os exemplos aqui, ó. Uma carga elétrica de 10 coulombs, atravessa a secção de um condutor em 2 segundos. Então, repara bem, ele me deu o C é a carga elétrica, é o Q maiúsculo. Então, meu Q vale 10 coulombs. E esses 2 segundos aqui é a variação de tempo, 2 segundos. Qual é a intensidade da corrente elétrica? Ele quer achar a intensidade de corrente elétrica, ele quer achar o I, né? Então, o I, como está aqui em cima, como está aqui, é o Q dividido pelo delta T, foi o que eu fiz aqui. O I é a carga elétrica, que é o Q maiúsculo, dividido pela variação de tempo. Então, o I vale... A carga elétrica é 10 coulombs, dividido pela variação do tempo, que são 2 segundos. Então, fez a continha, 10 sobre 2 vai dar 5 amperes. A é ampere, a unidade de I é ampere, como está aqui. O segundo exemplo, melhor dizendo, num condutor, a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes. Então, ele me deu a intensidade, me deu o I, que é 10 amperes. São 10 amperes. Qual a carga elétrica? Ele quer achar o Q maiúsculo, que atravessa uma secção desse condutor durante 3 segundos. Ele me deu a variação do tempo, que são 3 segundos. Se eu quero achar o Q, é I vezes delta T. Então, está aqui, ó. A carga elétrica é a intensidade de corrente vezes a variação do tempo. Então, a carga elétrica é o que eu quero achar. Vai ser o I, que vale 10 amperes,
vezes a variação do tempo, que são 3 segundos. Então é só multiplicar esses números, vai dar 30 coulombs. Achei a minha carga elétrica. Agora o terceiro exemplo. Está aqui. Uma carga elétrica de 50 coulombs apresenta, né, uma intensidade de corrente elétrica de 10 amperes. Repara bem, ele me deu a carga elétrica aqui, que é o Q maiúsculo, que é 50. Tá aqui, ó, 50. E me deu a intensidade de corrente elétrica, ele me deu a intensidade de corrente, que é 10 amperes. Então, a intensidade é o I, que vale 10 amperes. Qual o seu intervalo de tempo nesse processo, né? Ele quer achar a variação do tempo. Então, a variação do tempo é a carga elétrica dividido pela intensidade de corrente. A carga elétrica vale 50, a intensidade de corrente vale 10 amperes. Então, é 50 dividido por 10, que vai ser igual a 5 segundos. E o último exemplo. A intensidade da corrente elétrica através de um condutor é de 1 ampere. Então, ele me deu a intensidade, me deu o I. O I é igual a 1 ampere. Ele quer achar qual é o número de elétrons, que atravessa uma secção do eu esqueci aqui, ó, do condutor, faltou a palavra aqui, do condutor, em 1 segundo. Então ele quer achar o número de elétrons, que é o N, e me deu a variação do tempo, que é 1 segundo, né? É dada a carga elétrica do elétron, né? A carga elétrica do elétron em valor absoluto, que é o E, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, vamos lá. Ele me deu o I, que é 1 ampere, nós já vimos. Ele quer achar o número de elétron, me deu a variação do tempo, que é 1 segundo, e me deu a carga do elétron em valor absoluto, que é esse número constante aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E ele, né, ele quer achar mais o quê? Ele quer achar o número de elétrons. Só que o que acontece? Primeira coisa que eu vou achar é a carga elétrica, porque eu preciso da carga elétrica. Então, a carga elétrica é I, a intensidade de corrente, vezes a variação do tempo. Então, a intensidade de corrente vale aqui 1 ampere, e a variação do tempo vale 1 segundo. Então, vai ficar 1 vezes 1, vai dar 1 coulomb. O que acontece? A carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga do elétron, que é constante, né? Então, se eu quero achar o número de elétrons, o E está multiplicado pelo M, ele passa para baixo, aqui, ó. Ele vai passar para baixo dividindo. Então, N vai ser o Q, que fica no numerador, está aqui em cima, e o E que passou para baixo dividindo. A carga elétrica vale 1, e a carga elementar, né? A carga elétrica em valor absoluto é esse número aqui, que é um valor constante, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividir 1 por 1,6 dá esse número aqui, dá 0,625. Repara bem que o 10 elevado a menos 19 está dividindo, ele passa para cima multiplicando, o sinal da potência inverte, se é menos fica mais. O certo é trabalhar com o número inteiro e vírgula, então quando o número anda para direita, é um número inteiro, vai andar só uma casa. Ó. Nós estudamos isso aqui em notação científica, é um número inteiro e vírgula. A potência de base 10 diminui. Para a direita diminui, andou só uma casa, então era 19, ficou 18. Então, o número de elétrons é esse número aqui, 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Tá? E esses daqui eu botei exemplos, mas são exercícios que vocês vão fazer em casa, né? Primeiro é esse aqui, né? Uma carga elétrica de 20 coulombs atravessa a secção de um condutor no intervalo de tempo, né,
de 5 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica. O outro exemplo é o número 2, que é esse aqui. Qual a carga elétrica num condutor de intensidade da corrente elétrica de 40 amperes durante 5 segundos. O terceiro exercício, qual o intervalo de tempo num processo de intensidade de corrente elétrica de 3 amperes numa carga elétrica de 20 coulombs, né? O quarto e o último exercício, a intensidade da corrente elétrica aqui não, vou ler o exercício de novo, o número 4. A intensidade da corrente elétrica isso aqui está errado, através de um condutor é de 8 amperes. Determine, né? Esse A não existe. Determine, ele quer achar a carga elétrica que atravessa uma secção durante 5 segundos. E a letra B, ele fala o número de elétrons que atravessa a referida secção em 5 segundos, dada a carga elétrica do elétron em valor absoluto, que a carga elétrica do elétron em valor absoluto é esse número constante, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs.